Oi, pessoal! Eu estou aqui com o Cláudio, o presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana. Nós vamos conversar hoje para conhecer um pouco mais sobre a cultura cigana, os mitos e verdades e também como é a cultura cigana atualmente no mundo, no Paraná, no Brasil. Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a todos e todas. Agradeço por essa grande oportunidade, esse espaço democrático, onde dá voz ao povo mais sofrido do planeta, os assim chamados ciganos. Então, bacana, Cláudio. Eu te agradeço por essa oportunidade. Aproveito já pegando um gancho aí da tua fala. Por que o povo mais sofrido do planeta? Não tem etnia mais perseguida do que o meu povo. Por lendas e mitos criados ou imaginados, até porque a nossa história ainda não foi contada. Então ela tem como base histórias imaginadas, né? E que na maioria das vezes não são muito boas e elas não refletem a nossa verdade. Até porque a nossa história ainda nós não contamos. Né? Sempre aquele olhar, no caso estrangeiro, que tenta explicar da onde vieram os ciganos. Eu já digo aqui que os ciganos não existem. Ciganos é um termo pejorativo que a sociedade nos deu. Assim como nós chamamos todos de índios. Eles não se reconhecem índios. Eles são chetás, yanomamis, guaranis. E assim, entre os assim chamados ciganos, desse grande apelido que nos deram, existem roms e calons. Roms, vindos do leste europeu, né? E no caso calons, dos ibéricos. Mas todos originários da Índia, 4.000 anos, você tem várias diásporas. E qual a diferença entre eles? É da onde eles vêm ou existe alguma diferença na tradição de cada um dos povos? Existe, depois da diáspora lá da Índia, alguns foram para o leste europeu, como é o caso do meu avô. Hungria, Iugoslávia, Romênia. Iugoslávia nem existe mais, né? E os ibéricos de Portugal e Espanha, né? que são no caso, calons. E depois de 2.000, 3.000 anos, enfim, separados, alguma diferença houve. Na música, na própria dança. O flamenco é nosso, né? Do nosso cigano, lá da Espanha, juntamente com mouros, né? Que inventaram a dança flamenca. Liszt e Brahms, lá no leste europeu, ouviram nossos violinos e se apoderaram das nossas músicas. Então, essa é a diferença. No caso, Gypsy King, né? E os nossos violinos lá da Europa. Então, é essa a diferença. Um pouquinho na língua, mas é tudo a mesma coisa. Cláudio, ninguém melhor do que você para contar para nós, então, quem são os chamados ciganos pela sociedade? O que caracteriza esse povo? O que caracteriza é a alegria de viver. Né? Não inventamos as armas, as bombas, não invadimos, não saqueamos, não escravizamos ninguém. Né? O povo mais alegre do planeta, apesar de tudo. E isso, o tempo é só a ilusão do homem. E as nossas fronteiras são riscos em mapas que não existem. Então, esse é o grande pensamento cigano. Não é? O cigano mais rico é o que mais gastou, não é o que mais guardou. Não é? Porque quando se morre, muito mais valeu a pena ter sido um cigano do que um rei. Porque você deixa desde um velho carroção até o grande império. Né? Enfim, por esse velho carroção ninguém briga. Mas por um grande império, irmão mata irmão. Então é essa a grande diferença. O aqui e agora, um dia após o outro, acumular riquezas aqui e agora, essas riquezas palpáveis, não é coisa do meu povo. Então essa é a grande diferença da nossa sociedade com a sociedade cigana. Existe essa grande diferença. E quais são os princípios que regem a filosofia de vida de vocês? Exatamente. Nós temos, por exemplo, a fé, que querem nos colocar como na Umbanda uma religião. Não, nós acreditamos em Deus. E todas as religiões nos levam a um só lugar. Né? Todas elas. Então, nós acreditamos em tudo e em todas. Então,
o nosso velho, por exemplo, o nosso velho ele não é estorvo, como na sociedade nossa, ele é a nossa biblioteca. E as nossas crianças são os nossos, enfim, vamos dizer assim, o nosso futuro. Então você não vai ver nem um ciganinho abandonado, seja no orfanato ou nossos velhos no asilo. Por quê? Porque é um povo, dentre 600 mil ciganos no Brasil, 90% analfabetos, é uma vergonha nacional. O Estado brasileiro, 90% do povo cigano é analfabeto. Certo, porque o nosso nomadismo sempre foi motivo de exclusão. E mais as lendas e mitos criados ou imaginados, ou seja, essa, no caso, ignorância gera preconceito, que gera discriminação e que culmina na exclusão. E por quê? Da onde vem? Vamos pegar nesse tema do analfabetismo, né? A que se deve, na tua opinião, essa realidade de 90% do povo cigano no Brasil ser analfabeto? É a condição financeira, uma condição de exclusão social? A que se deve, na tua visão, isso, Cláudio? É que nós temos duas desgraças, que uma delas chama-se o CEP e a outra se chama-se IBGE. Então, quando você não tem nem CEP, nem, enfim, no caso IBGE, e são nômades, o próprio nomadismo não é próprio da cultura cigana, não é próprio. Ele veio com a coisa daquela, enfim, como é que se diz, política do faça o caminhar. Então, o cigano bom é cigano longe de mim. E todo mundo pensando assim é cigano longe de todo mundo. Então, e a melhor forma, né, que a nossa sociedade, no caso, encontrou de explicar esse nomadismo, são os poetas, que não são ciganos, e criam um povo maravilhoso, adoram o relento. Que povo que adora dormir ao relento? Então, isso justifica aí toda a sociedade, nossa, que povo que adora o sol e a lua e a terra. Essas bobagens aí que o povo acredita. Fantasia é uma realidade, sim, né? fantasia é uma desgraça. Isso numa forma dá de o poesia. Lúdico para uma exclusão sem precedentes. Né? Então, e daí esse analfabetismo vem da incompetência do Estado brasileiro de se perceber que nesse país existem povos nômades. Isso que eu ia perguntar. Parques, circos e ciganos. É verdade que os ciganos são nômades, então? É verdade isso ou é um mito? Não é por opção, não. Entendi. Faça o caminhar. O cigano bom é o cigano longe de mim. Então, toda a sociedade expulsa esses ciganos que ficam 3 ou 4 dias na cidade e daí não podem ir para a escola, daí o Estado não leva em consideração de que tem que se virar nos 30. Não é o povo que tem que se adequar ao Estado, e sim o Estado para o povo. É isso o que a gente pede alfabetização à distância, é que os nossos professores estejam prontos para receber. Aqui no Estado, nós já temos 3.000 professores formados na nossa cultura cigana, então aqui no Paraná, aonde ele estiver, já tem pelo menos um professor que está pronto a recebê-lo. Que ótimo! Isso foi um trabalho de gigantes. O Brasil ainda não fez isso. Por incompetência ou por uma intenção. Eles que escolham qual é o termo, né? Mas o nosso Estado fez isso. Entendi. E me conta um pouquinho assim do que vive o povo cigano. Qual é o ofício, a forma de trabalho, a forma de geração de renda? Certo. Para o povo cigano, imagine, enfim, no caso analfabeto, a maioria sem documentação básica, sem certidão de nascimento, porque eu volto no CEP e lá atrás, se você não tem CEP no Brasil, você não é brasileiro. Eu achava que não era bem assim. Mas daí você lê lá dia, hora, minuto, rua, que dia nasceu, que cidade. Porque, enfim, para nós ciganos, tempo é ilusão do homem. Que dia é hoje? Não interessa. Né? Então, isso é uma questão cultural que se choca com aquelas lacunas burocráticas. E daí não sabe responder que dia, que hora, que minuto. Então, isso impede, né, o direito de ser cidadão brasileiro. Eu achava que para ser brasileiro era só nascer no Brasil, não é não.
Você também achava isso, né, Fran? É interessante. Não é não, então é verdade. realmente é difícil. Tem que se enquadrar em algumas regrinhas. E nas porque regras e senão... normas criadas contra nós. Entendi. Mas então me conte assim, do que vive, qual o ofício dos ciganos? Essa mulher analfabeta, toda suja, que lê a sorte. Então, eu não acredito na leitura de sorte, enquanto cigano. Eu acredito na energia positiva. Isso não é místico nem mediúnico, isso é energia, isso é ciência. Então, todos temos esse dom de saber decodificar a energia. Alguns usam, outros não. Né? Então, essa cigana analfabeta toda suja que você, enfim, quando você atravessa a rua, quando vê aquela cigana, ela tem o dom de te dizer coisas. Porque ela sente a tua energia, né? E, enfim, isso é um dos grandes, enfim, vamos dizer, no sustento. E os homens fazem negócios, vendem no cavalo, Comércio, enfim, com panela, sabe? Então, vender de porta em porta, nós somos maior do que a Avon, que elas vendem de porta em porta. Imagine 600 mil ciganos vendendo de porta em porta. Somos maior do que a Avon. Compram e vendem. É o que nos restou. Porque nem um posto de gasolina vai dar emprego para uma cigana, né? E nem um supermercado. E daí não restou muita coisa. Entendi. E o circo também faz parte? Os circos vieram para o Brasil pelas mãos dos ciganos. Dom Pedro I, junto com as naus capitães vieram circos, enfim. E os circos, nós criamos um circo no Brasil, os ciganos, só que ninguém conta. Orlando Orfei, o Circo Stankovic e outros grandes circos, né, vieram pela mão dos ciganos. Entendi. Então esse é o sustento, né? Venda de porta em porta, venda de coisas, né? Eu, por exemplo, faço teatro, né? Eu antigamente fazia o príncipe, né? Hoje eu só posso fazer o bruxo, o ruim, quando ficando velho, então vai ficando difícil. Mas nós criamos uma peça de teatro, escrevemos uma peça de teatro, onde uma cigana conta histórias para crianças. E que vem a mãe natureza junto, o valor dessa amizade, e que sutilmente explica a expulsão cigana, né? Então ela é bem lúdica e música e dança. E é uma peça infantil, nesse caso? Isso, uma peça infantil que está no mercado aí. Que bacana. E aonde vocês apresentam essa peça? A gente se apresenta nas escolas, municipais ou estaduais. Né? Vou deixar meu telefone aqui, posso vender meu peixe? Claro, por favor, pessoal, fica atento aí ao contato. Como é o nome da peça, em primeiro lugar? Lendas ciganas, lendas ciganas. É uma cigana contando histórias para criança, mas o grande produto final, ela não tem nenhum problema estético ou, sabe, artístico. Esse veículo é o teatro, mas o final dele, acho mais importante do que a peça, porque as crianças correm para beijar a cigana e não de medo da cigana. Então é assim que se interfere nesse imaginário, com o lúdico, com... Bacana. Com a Então se música chama Lendas Ciganas, uma peça de teatro. E como que as escolas podem fazer para entrar em contato com vocês? 99775-8151. Para falar com você mesmo, Isso, Cláudio? fala comigo e a gente cria... Porque aquele teatro lindo, sabe, de veludo, isso é coisa de Europa, não é no Brasil. No Brasil nós temos que sentar no chão ali mesmo e assistir o teatro no pátio e sabe, não deixa de ser teatro, porque é um país que tem vários problemas e a gente... Porque se nós não fizermos isso, essa criança lá da periferia, hoje esse teatro, ela vai morrer sem saber o que é. Então, eu não sei onde está o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura, essas coisas todas que existem, né? Cláudio, conta para nós, você disse que no Brasil nós temos 600 mil ciganos, Sim. isso? Como que está isso no Paraná e trazendo para Curitiba? Certo. Isso 600 mil são dados americanos. Até porque os Estados Unidos sabem quantos índios nós temos, quantos ciganos, quantos macaquinhos, quantas bananas, eles sabem tudo o que existe no Brasil. Inclusive, quantos ciganos. Né? Então, diante disso, esse censo que não é oficial,
E eu digo 600 mil, eu digo, mas duvido que tem 600. Eu digo, então, gente, vocês me desmintam. Vão contar quantos são. Não é? Então, é isso. E no Brasil, sabe, aqui no Paraná, em torno de 20, 30 mil mês em trânsito. Entendi. Do Rio Grande do Sul para São Paulo e vice-versa. E assim, eles transitam e o estado do Paraná já tem uma rota habitual de ciganos. É mesmo? Já. Olha só. E não custou nenhum centavo. Então isso foi um verdadeiro ovo de Colombo, que fui eu que fiz, né? E diz, mas o IBGE não tem dados, não tem isso, não tem aquilo, esse IBGE ele deve ser provocado, né? Eu xinguei muito o IBGE, mas acho que não é essa provocação que eles querem. Mas não fizeram. E aqui, a nossa Secretaria de Estado da Educação... Em Curitiba? E no Paraná, né, aqui a nossa Secretaria de Estado da Educação mandou um ofício para todos os núcleos regionais de educação, que, por sua vez, para todas as escolas, com um clique. Sim. E as escolas responderam. Tem cigano aí? Sim ou não? Espaço sim ou não? Mais ou menos quantas pessoas, sim ou não? E veio as respostas e não custou um centavo. Então é assim que se faz, né? Entendi. Acho que a iniciativa privada faz mais rápido e mais barato. Cláudia, a gente já está indo para o final do programa, então eu quero deixar esse espaço para você dar a sua mensagem. O que você gostaria de comunicar aqui, aproveitando essa oportunidade de poder propagar um pouquinho mais da cultura cigana para o pessoal que está em casa nos assistindo? Certo. Primeiro, eu agradeço imensamente esse espaço, como já disse, democrático a você, Fran, porque dar voz ao nosso povo, nos fazer entender. Então, eu acho que a nossa história ainda não foi contada. E ela deve ser contada sim, né? Por quê? Porque preservar a cultura é entender o outro, se colocar no lugar do outro, conhecer o outro. E assim a gente cria vamos dizer assim, a paz, não é? Vem de entender o outro, se colocar no lugar do outro. E respeitar a diversidade. Exatamente, respeitar a nossa diversidade, porque nós estamos aqui desde sempre. No Brasil, chegamos já nas naus capitâneas com as orelhas cortadas, expulsos de Portugal e Espanha. Então, esse nosso processo civilizatório nacional é índio com negro, cigano com índia, índia com cigano. Então, esse é o processo civilizatório. E estranhamente, essas três etnias formadoras do processo civilizatório nacional, elas têm que ter cotas. Eu acho absurdo, são simplesmente os donos, mas que precisam cotas e outras estupidez aí que se criam para fingir que estão incluindo todo mundo. Você gostaria de fazer algum pedido, deixar alguma mensagem? Eu gostaria de dizer que a única saída que temos é a educação. Nós não queremos esses cartão de fome eterna, essas coisas aí. Isso não interessa. Vocês querem acesso à educação. Acesso à educação, letras A, B, C, D, para que ele tenha esse conhecimento de seus direitos, para que ele consiga pelo menos se defender. Então, é isso que eu peço a todos os professores, né, a todas as escolas, nos deem essa grande oportunidade de mostrar quem somos, sem lendas e mitos e sem imaginário criado. Nada mais justo. Eu acho até uma condição sine qua non. Cláudio, muito obrigada. Espero que a gente possa trazer você novamente aqui para contar essa história, para nos ajudar a compreender cada vez mais também a cultura cigana e trazer também a inclusão de vocês para a sociedade da forma que a gente puder contribuir. Obrigada a você novamente. Obrigado. E, pessoal, vamos encerrando o programa por aqui. Espero por você no próximo episódio do SMTV. Até lá!